Ah, não! Você engoliu algo que não deveria estar na sua boca e muito menos ir parar no seu estômago. E você ouviu um zumbido ao seu redor antes de abrir a boca para tomar um gole do seu suco. Não era uma vespa, embora parecesse uma. É um parente maior da vespa, com certeza. Os vespões ou vespas verdadeiras têm até 5,5 centímetros de comprimento. Não são fáceis de engolir, mas é possível acontecer. Eles têm 2 asas, antenas, 6 pernas e olhos grandes e escuros. São multicoloridos, mas a maioria dos vespões tem corpos pretos e vermelho acastanhados, com listras amarelas ou brancas. Os vespões fazem parte da família das vespas, mas são maiores que uma vespa comum. Assim como os seus primos, eles têm um ferrão pontudo na extremidade do corpo, liso o suficiente para não cair após a picada. Ele é ligado a uma glândula que guarda o veneno. Os machos tendem a ser agressivos com intrusos, mas apenas vespões fêmeas poderão picar você. Uma picada de vespão é muito mais dolorida do que a de uma vespa comum. Uma picada de um vespão emite menos veneno do que uma picada de abelha, mas você sentirá mais quando um vespão picar você, porque seu veneno contém mais acetilcolina química, que é a razão do desconforto. Uma vespa verdadeira provavelmente se aproxima de você porque o dia está agradável e ensolarado, o clima perfeito para elas passearem, e devido à comida que você leva para o piquenique. Talvez houvesse um ninho por perto. Vespões são menos agressivos, então não gostam de perseguir ninguém para picar. Mas se um vespão for parar na sua boca, ele se sentirá assustado e provocado. Então, tentará encontrar uma saída e se defender da maneira que puder. Da mesma forma, ele se tornará mais agressivo e tentará proteger seu ninho se você chegar muito perto e ele o vir como uma ameaça. Se um vespão picar você na garganta ou na boca, o ponto de impacto e a área circundante provavelmente incharão. Isso tem potencial de bloquear suas vias aéreas, o que significa que a situação pode ficar muito, muito ruim, especialmente se você for alérgico. Se esse mesmo vespão, de alguma forma, chegar ao seu estômago e sobreviver... Bom, o seu estômago está cheio de enzimas e ácidos que quebram a comida que você come. Não subestime. Esse ácido é um fluido aquoso incolor que pode dissolver alguns materiais bastante fortes, como ossos e metais, ou até mesmo outros órgãos do seu corpo. Com isso em mente, esse vespão teria muita dificuldade em permanecer vivo lá dentro. Mas, se de alguma forma ele sobrevivesse ao ácido e conseguisse picá-lo, seu revestimento estomacal durável e grosso provavelmente o protegeria de danos maiores. E o vespão nem teria tempo de tentar picá-lo mais de uma vez, devido ao ácido. Quase não há chance disso acontecer, mas mesmo que de alguma forma aconteça, seria no clima quente, porque os vespões não são ativos durante o inverno. Quando fica mais frio lá fora, a única coisa que você pode encontrar são seus ninhos abandonados. Novas jovens rainhas são as únicas vespas verdadeiras que sobrevivem na colmeia, com seus ovos. Elas protegem os ovos em áreas relativamente seguras, como dentro de habitações humanas ou sob cascas de árvores. Vespões são insetos sociais que mastigam madeira e a transformam em uma polpa de construção que se assemelha ao papel. É assim que eles constroem suas colmeias. Eles amadurecem ovos na segurança de sua colmeia comunitária. As rainhas estão no comando das colmeias e são os únicos membros que se reproduzem. Outras fêmeas trabalham em deveres comunitários, como coletar comida, construir a colmeia, proteger toda a colônia e alimentar os jovens. A vida começa na primavera, quando as mais jovens crescem e se tornam operárias que assumem as tarefas. Os vespões se alimentam da seiva de árvores, mas também são predadores bastante eficientes que vão atrás de abelhas, moscas e outros insetos. Eles preferem formar seus ninhos em locais relativamente altos, acima do solo, como em copas de árvores ou telhados, onde há mais privacidade e segurança para manterem sua vida pacífica. Se alguns deles decidirem formar ninhos no chão, procurarão áreas abandonadas, como campos ou tocas, esperando que ninguém os perturbe lá. Eles só usam o ninho uma vez. Eles não voltam e nem o reutilizam no ano seguinte. As rainhas descansam e hibernam em outro lugar até escolherem um novo local para a colmeia na primavera. As abelhas são primas distantes das vespas e dos vespões, tendo evoluído de antigas vespas predatórias. Sua árvore genealógica se separou há mais de 100 milhões de anos. Essas vespas antigas eram realmente semelhantes às abelhas. Elas coletavam comida para as mais jovens e construíam e defendiam seus ninhos sempre que necessário. As abelhas não são predadoras, são vegetarianas que se alimentam principalmente de flores. Seus ancestrais eram mais parecidos com as vespas de hoje, carnívoras. Eles costumavam picar e paralisar outros insetos e os traziam de volta para um banquete no ninho. As vespas solitárias também usam seu ferrão para fazer os predadores deixarem-nas em paz, enquanto abelhas e vespas sociais
usam para defender seus ninhos. Às vezes, abelhas picam outras abelhas se as virem como um perigo potencial. Ao manter suas colmeias a salvo de intrusos, algumas abelhas agirão como guardas, que ficam perto da entrada e cheiram todas as abelhas que tentam entrar. Se sentirem que é uma abelha que veio de outra colmeia para roubar um pouco de seu néctar, o guarda morderá o intruso e até o picará, se necessário. As abelhas são geralmente menos agressivas que as vespas e não apenas por causa de sua natureza pacífica e não predatória. Elas não sobreviverão após picarem você. Então, usarão esse movimento somente se sentirem que realmente não há mais nada a fazer para se defender ou defender o ninho. As abelhas têm pequenos espinhos em seus ferrões e perdem o ferrão após picar alguma coisa. Uma abelha não sobreviverá a isso, porque tem que amputar o ferrão depois de perfurar a pele humana. E quando faz algo assim, uma abelha perde músculos importantes, material digestivo, glândulas e um saco de veneno. Ela fica com um buraco escancarado no final do abdômen. Tecnicamente, uma abelha pode sobreviver depois de picar alguém, mas a pele do mamífero é muito fibrosa, então o ferrão fica preso nela, já que as abelhas o depositam o mais fundo possível. Quando uma abelha tenta escapar, já é tarde demais. Algumas abelhas podem sobreviver a isso e picar você várias vezes. São as abelhas rainhas. Elas raramente saem do ninho, mas nunca se sabe. A rainha pode viver até 5 anos e no auge de sua força pode colocar até 2.000 ovos por dia. Sim, abelhas são incríveis. Elas têm 5 olhos, 2 na frente e 3 no topo da cabeça. Até pelos elas têm nos olhos. Esses pelos as ajudam a determinar a velocidade de voo e a direção do vento. Elas são realmente ótimas nisso. Imagine viajar por um país sem uma rede ferroviária e rodoviária. Impossível, mas não para as abelhas. Elas têm acesso a vias para insetos. Essas vias criam uma rede criativa e bonita que liga áreas de vida selvagem semelhantes às ferrovias humanas. Elas também usam a posição do Sol enquanto voam e provavelmente podem sentir o campo magnético da Terra. Além disso, elas têm olhos que não são apenas peludos, mas também sensíveis à luz polarizada. Essa luz penetra mesmo através de nuvens bastante espessas, e é por isso que as abelhas podem olhar diretamente para o Sol, ao contrário de nós. Elas têm 4 asas. As 2 laterais se unem, formando um par maior ao voar, e depois se soltam quando não estão no ar. As abelhas são dançarinas muito boas, é assim que se comunicam umas com as outras. Elas têm 2 tipos de dança, a dança em círculo e a dança do requebrado. Quando elas fazem a dança em círculo, estão enviando a mensagem de que a comida está por perto. Quando requebram, significa que a comida delas está mais longe. Elas vivem em vários locais: dunas de areia, penhascos baixos, zonas úmidas, campos, pântanos, charnecas e paredões do mar. As abelhas vibram quando voam, porque não batem as asas diretamente. Seus músculos de voo puxam a parede elástica do tórax, e depois a abelha balança para dentro e para fora. As abelhas têm músculos específicos que são capazes de se contrair várias vezes a partir de apenas um impulso nervoso. Por causa de tudo isso, uma abelha bate suas asas a aproximadamente 200 Hz, ou 200 vezes por segundo. E é isso que ouvimos e percebemos como um tom vibrante. Elas também produzem esse tom quando não estão voando, mas só querem pegar um pouco de pólen de uma flor e sacudi-lo em seu corpo. As mamangabas têm pés fedidos. Elas deixarão uma marca desse odor nas flores em que pousam. O cheiro é tão forte que algumas mamangabas podem detectá-lo, mesmo passadas 24 horas. E é isso que elas fazem. Usam suas pegadas fedorentas para distinguir aromas e diferenciar entre seu próprio cheiro, o cheiro de algum estranho ou talvez o de alguns de seus parentes. Isso significa que elas podem ter mais sucesso em encontrar comida, já que podem evitar flores que algum outro inseto já visitou.